Boa tarde, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos ao canal. Primeiro vídeo aí, espero de uma longa série. Já peço vamos de cara para se inscrever no canal, para ajudar ele a crescer. E que deixe seus comentários aí para a gente ver o que pode melhorar. Como é o primeiro vídeo, eu gostaria aí desse feedback de vocês, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu quero falar de um fato relevante que saiu do VILG11, o fundo de logística da Vince Partners. Saiu dia 19 agora, hoje é dia 20, gravando no sábado à tarde. Eu fiz uma pequena apresentação com os pontos principais desse fato relevante para a gente discutir e ver se foi uma boa compra ou não para o fundo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ok. Como eu já disse, o fato relevante do VILG. Na sexta-feira, eles anunciaram a compra de 100% desse empreendimento chamado Alianza Parque, lá em Belém, no Pará. E aí eles falam aqui, esses trechos eu peguei do próprio relatório deles e fiz meus grifos pessoais e recortei as partes que eu julgo importante. Então ele fala aqui que comprou com os recursos da sexta emissão, uma área de 48 mil metros quadrados de área locável, e um condomínio logístico composto de 5 galpões modulares. E esses 5 galpões estão passando até por uma expansão, e o fundo, já adiantando, o fundo tem preferência na compra dessa expansão. Lá no final, a gente vai ver uma imagem que eu peguei no site do vendedor, que é uma holding, que mostra como que está essa expansão. E até deixa aqui, claro, ele fala, o imóvel possui ainda uma área de expansão potencial de 45.500 metros quadrados, sobre o qual o fundo tem direito de preferência para aquisição. O valor total foi de 135 milhões e eles informaram para a gente um cap rate estimado de 9% nos primeiros 12 meses. Ele fala que com essa aquisição o fundo passa a ter 116 ativos, 7 estados, aquela coisa toda da gestão para falar sobre o fundo. Essa aqui é a imagem do imóvel. No final, como eu disse, tem uma imagem melhor para mostrar as expansões e tudo, que é uma projeção do vendedor, né? Aí ele fala um pouco da estrutura da transação. A gente pode ver que foi uma transação alavancada, totalmente alavancada, e uma taxa aí de IPCA mais 6,5, um período de 12 meses. Quem lembra, como eu disse, o cap rate ficou de 9, e o juro é 6,5, ficou um pouquinho apertado, assim, na minha visão, um pouco apertado. Geralmente, quando fundos em geral fazem uma compra alavancada dessa forma, se consegue uns cap rates um pouco mais interessantes, mas nada que irá acabar com a compra deles. Aí ele fala aqui um ponto importante, isso vai ser importante para os rendimentos do fundo, que ele fala que a estrutura foi concebida com carência na amortização. Então, nos primeiros 24 meses, o fundo só vai ter que pagar os juros, de 6,5%. Eu não consegui achar, nem no Google, dei uma pesquisada, tentei achar o termo de securitização dessa compra. Seria até legal se a Vinci colocasse o código CTIP do CRI que vai ser emitido, ou que foi emitido, para a gente poder acompanhar, olhar, porque é como se fosse um prospecto, né? A gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. E aí ele fala que uma parcela no valor de 104 e uma parcela bridge, que ele chama, né? O valor de 30 milhões, que essa parcela ele pode pagar a qualquer momento e só tendo uma multa de pré-pagamento, e que é bastante interessante isso, por sinal, para tentar dar uma melhorada no rendimento do fundo. Aí ele fala que a receita operacional líquida vai ser de 11,9 milhões, equivalente a 7 centavos por cota por mês. Isso bruto. Líquido, no bolso do cotista, ele estima em 3 centavos. A minha projeção é um pouco diferente, eu vou mostrar lá mais para frente.
e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Tá aqui as simulações que eu fiz. A gente pode ver aqui, o valor da transação é o total, né? 135 milhões. O CAP, eu considerei o cap rate de 9, que dá 0,75 meses. O aluguel anual, eles estimaram um valor, como a gente pode voltar aqui, de 11,9, mas eu considerei usando o cap rate de 12, como eu fiz tudo por fórmula na tabela, o resultado foi esse aí, de 12 milhões e 150 mil por ano, que vai dar um aluguel mensal de 1 milhão e 12 mil por mês, que bate com 7 centavos por cota que eles falaram. A dívida deles, IPCA mais 6,5, o que vai dar um juro de 0,54% ao mês. E esse IPCA que está aí, eu peguei o Boletim Focus do ano que vem e considerei o valor que está lá do IPCA, que dá 0,39 ao mês. Tem o pré-pagamento e o número de cotas. Por que o número de cotas? Porque é importante para a gente ver aqui como que vai ser. Deixa eu me arrastar aqui para o outro lado, para a gente poder ver essa tabela que eu fiz. O que eu fiz nessa tabela? Eu simulei o fluxo do CRI. Então, o valor do principal no mês zero, no nada. 135 milhões. Correção do IPCA. Como eu disse, a fórmula calculou, ela considerou esse 0,39% no saldo devedor. O valor da PMT é o valor dos juros. Como não tem amortização, a PMT é apenas juros, que é o que vai sair dos aluguéis que vai ter que pagar para os devedores, para os credores do CRI. E o saldo líquido do cotista, a gente também feito via fórmula, é o aluguel mensal de 1 milhão e 12 mil menos o valor da PMT. Isso vai dar 2 centavos. Lembrando que são todos valores aproximados, não é conta exata, é só para a gente ter uma ideia de uma projeção, não é nada assim exato. Ficou bem em linha com o que a gestão falou, mas só para deixar isso claro. E aí eu fui fazendo o segundo mês, terceiro mês, e aí eu quero chegar num ponto com vocês lá no 24º mês, que é quando acaba a carência da amortização. Chegando lá, eu calculei um principal teórico corrigido, com o IPCA no período, considerando que o IPCA ficasse nesse patamar de 4,7, dá um valor de 147 milhões. Então, quando o fundo começar a pagar as amortizações vão ser referente ao valor de 147 milhões. E aí o que acontece? Como o saldo para o cotista é apenas de 2 centavos, eu acho muito pouco, eu acho muito, muito apertado. Se eu tivesse o termo de securitização, eu ia conseguir olhar qual é o valor da amortização mensal para conseguir calcular, para a gente ver quanto que no final ia sobrar para o cotista, se ia sobrar alguma coisa, se não ia sobrar, se iria ficar no negativo, se não iria. Sim, isso são tudo, como eu disse, teorias. Então, a gente tem que analisar isso. A gestão, se ela conseguisse colocar para a gente isso, seria bastante interessante. Aí, eu queria vir no outro cenário que eu fiz aqui para a gente, que é utilizando o IPCA acumulado desse ano de 2021, para vocês verem o quanto que os números mudam de forma bem drástica quando você tem IPCA alto. E eu vou deixar vocês darem uma olhada na tabela, você pode ver que o saldo para o cotista continua os 2 centavos, porém o valor da PMT ele sobe um pouquinho, com o IPCA desse de quase 1% ao mês. E aí, o que eu quero chegar nesse ponto? A gente passou por essa pandemia, viu como é que foi a inflação, como é que ela disparou, e nesse tipo de estrutura, do cap rate de 9 e o juros de 6,5 mais o IPCA, minha opinião pessoal, eu achei que ficou um pouco apertado. Se esse cap rate fosse uns 12, 13, que é muito alto para um fundo de logística, mas você pode ver o BTLG já fez compras com cap rate de 10, tranquilamente. Então, assim, o valor
do cap rate, se fosse maior, daria um retorno melhor para o cotista e uma proteção, digamos assim, desse IPCA, que pode dar uma estourada. A gente pode ver aqui no final do 24º mês, o principal após a PMT, de 151 milhões. Então, assim, já foram praticamente 20 milhões de aumento só de inflação nesse período todo. Uma coisa que deixa uma situação um pouco mais tranquila para o fundo é justamente esse pré-pagamento de 30 milhões e meio que eles podem fazer. Foi muito bem pensado isso, na minha visão. A gestão acertou com esse dispositivo, porque se ela chegar nesse cenário de ter um principal de 151 milhões, ela pode usar isso e dar uma baixada, o que vai ajudar, vai dar uma respirada para eles. E tanto aqui no primeiro cenário de 148 também. Isso considerando, como eu disse, IPCA bem calmo. Deixa eu me pegar aqui. Me arrasta para o lado de cá de novo. Pronto. Isso eu peguei do relatório, esse recorte eu peguei do relatório gerencial do próprio View, o último que tem. Então, ele não está considerando ainda essa aquisição. No do mês que vem, certamente vai estar considerando. E quando a gente for fazer um vídeo sobre o relatório dele, a gente toca nesse ponto. É bastante interessante de deixar aqui para vocês que ele fala: as aplicações financeiras totalizam 143 milhões, que inclui 85,2 milhões em fundos referenciados DI, liquidez imediata, e 58 milhões em cotas de fundo de investimento imobiliário. E eu deixo a reflexão para vocês. Nesse momento de hoje, que o IFIX está despencando, como é que deve estar essa posição do VILC? Certamente com alguns prejuízos. Então, tem que se colocar isso na cabeça, que esse dinheiro que está preso lá, esses 58 milhões, se tiver no prejuízo, o fundo não vai conseguir pegar. Ele pode até pegar, mas aí ele vai ter que represar resultado para compensar o prejuízo. Então, eu não achei muito interessante esse ponto de se ter essa quantidade de dinheiro em cota de fundo imobiliário, porque traz esse risco, né? O mercado está numa queda. Se o fundo precisar desse dinheiro, ele não fica meio travado. Enfim, é a estratégia da gestão. E ele fala aqui, ó, nesse final, como eu disse, mês que vem também a gente vai conseguir ver esse CRI deles, esse novo CRI nessa tabelinha, que aí ele vai mostrar para a gente, ó, o fundo possui 65 milhões de obrigações referentes de longo prazo, além dos 63 milhões das parcelas e 48 do Porto Canoa Log, que já vai ser quitado agora em dezembro. Enfim, o que a gente vê nisso é que o fundo já tem aí um CRI, né, do Fernão Dias, de 65 milhões, e agora vai entrar esse outro CRI de 130 milhões, que vai levar a alavancagem do fundo para 200 milhões do patrimônio dele, vai estar alavancado. Também é um ponto do cotista se atentar. A alavancagem, ela quando feita de forma bem feita, ela é benéfica para o fundo, porém, tem sempre o risco, é um risco a mais que foi trazido pela gestão, quando ela fez essa alavancagem. Agora eu vou falar um pouco do prêmio de locação. Existem algumas condicionais que podem aumentar o valor do imóvel, que é o que chama earnout, e aí ele fala que foi acordado com o vendedor um prêmio de locação pelo prazo de 24 meses, correspondente à área vaga, e também para 9,8 mil metros quadrados que estão ocupados por outros 2 locatários, no Galpão 1 e no Galpão 3. E aí ele fala aqui do earnout, que o valor poderá ser acrescido, parcelas adicionais, quando superar essas condições a seguir. Locação dentro do prazo de 24 meses dessa área de 1,5 mil metros quadrados, correspondente ao módulo,
no prêmio superior. Locação, no prazo de 24 meses, as áreas correspondentes ao galpão 1 dos módulos, de 2 módulos do galpão 4. Desfecho positivo, com valores superiores das renegociações. Então, um ponto interessante desse item 3 aí. Existem negociações em curso. E aí eu te pergunto, o fundo fez uma operação alavancada, considerando recebíveis, e você tem 2 negociações para renovação em curso. E aí? E se der algum problema? E se esses caras saírem, arrumarem outro galpão? Claro, a gente sabe que Belém não tem essa disponibilidade igual São Paulo tem para galpão logístico, mas a gente tem que pensar em todos os cenários possíveis. Vai que aparece um outro fundo, a gente pode até pensar nesse cenário, um outro fundo e faz um build-to-suit para esses caras. E aí, como é que vai ficar a situação do VILC com essa alavancagem? E aí ele fala locação da área administrativa, correspondente a 1,3 mil metros quadrados. Aí aqui, só para vocês ficarem conhecer o conceito dessa cláusula do earnout, deixa eu até voltar lá. Aqui, ele fala, a cláusula de earnout se dá por um acordo com as partes concordam o pagamento do comprador ou vendedor, a parcela decorrente de algum evento. É como assim, é uma condicional, né? Se acontecer uma daquelas condições, o fundo tem já um acordo com o vendedor para aumentar o valor. Então, assim, esse valor de 135 ainda pode ser um pouquinho acrescido. E o que eu não consegui achar nesse fato relevante é esse pagamento dos valores, né? Eles poderiam ter colocado quanto que, se todas as condições ocorrerem, qual será o valor? Aí ajudaria para a gente ver até de onde o fundo vai tirar esse dinheiro. Se vai precisar emitir, se não vai. Claro, não deve ser um valor muito alto, mas tem que ter. Isso era um fato relevante até relativamente completo, mas faltou colocar esses pequenos pontos. Falar um pouquinho agora sobre o ativo. Ele fala, foi desenvolvido em 2015, a partir de um retrofit, ele fica 20 quilômetros de Belém, então tem aquela característica do last mile, né, que é um raio até de 30 quilômetros da cidade. E aqui eu já antecipei para vocês alguns dos locatários. A gente tem aí o B2W, tem Mercado Livre, DHL, Farma, Extra Farma. Então, eu peguei os principais aí que ele mesmo cita, mais à frente ele cita. Aqui é um mapinha, isso nem está no fato relevante, isso está no site do vendedor, eu consegui achar. Eu achei melhor colocar ele, fica mais fácil de mostrar. É bem pertinho de Belém, para quem é de Belém, mas a região sabe assim, que é bem próximo, tanto da cidade, do aeroporto, do porto. É uma localização muito boa mesmo. Ele fala agora sobre o ativo, composto por 5 galpões, os locatários, como eu já adiantei para vocês, e um ponto de muita atenção, que é o seguinte: ele fala que os contratos de locação do ativo são típicos e apresentam um vault de 3,7 anos. Quem já é cotista aí do pessoal da Vin sabe que eles usam esse termo, esse vault, para calcular os tempos, o remanescente do contrato. E eu também trouxe aqui o conceito, que é a média ponderada do prazo dos contratos pela receita vigente. Só para ficar o conceito. A Vinci também coloca esse conceito nos relatórios, uma nota no rodapé, mas eu trouxe aqui para já compartilhar com vocês. Então, esse é um ponto, para mim, foi assim, é um dos pênaltis dessa aquisição, porque eu vejo que eu não tenho problema numa aquisição alavancada, mas eu vejo que fazer uma alavancagem, um contrato típico, traz um risco muito maior para uma operação que já tem um risco. A alavancagem já traz um risco profundo. Um contrato típico traz um risco maior ainda, às vezes até desnecessário. Então, assim, para essa aquisição não ter nenhum risco, ficar mais tranquila, seria legal se fosse atípico, mas não é o caso. Então, isso traz um risco. O risco de um inquilino sair, o risco do descasamento dos indexadores, que é o que pode acontecer, né?
Pode acontecer o juros como mensal, né? O IPCA, e os contratos de locação forem descasados, e aí isso vai fazer um pouco o rendimento cair. Mas isso, como eu disse, a gestão não trouxe todas as informações que eu acho que seriam legais para a gente fazer uma análise completa. Mas tudo bem, já é relativamente completo esse fato relevante. Mas esse é um ponto de extrema atenção, é uma alavancagem no contrato típico. Eu, particularmente, não gosto, eu prefiro alavancagem no contrato atípico, igual como a TRX faz nos fundos dela. Por mais que o fundo da TRX tenha os problemas deles, esse casamento de indexadores e de contratos atípicos traz uma segurança a mais, que não é o caso dessa compra do VIUG. Então, fica um ponto de bastante atenção para o cotista. É aquela coisa, se daqui a um ano sai um fato relevante que um dos locatários desse imóvel saiu, pode se preparar aí para a renda cair um pouquinho também. Aquele saldo de 2, 3 centavos, né, que deu, ele vai cair um pouquinho. Só um ponto de atenção. Aqui tem essa imagem que é o imóvel. Isso é uma projeção, né, feita graficamente no computador, que mostra todo o complexo logístico. E tem aí os galpões já construídos, que foi o que o Bill comprou, e aquela área de expansão que ele tem a preferência para comprar. Então, assim, esse imóvel ele tem um potencial para se tornar um grande parque logístico em Belém, mais do que já é. E tem um ponto interessante também, que é justamente essa expansão. A gestão tendo essa preferência para fazer essa compra, pode ser, porque a gente não tem esse formato também no fato relevante, que isso traga um incrementozinho no cap rate. Mas a gente não sabe, a gestão não deixou isso claro, a gestão poderia ter colocado o valor dessa compra e quanto que poderia render. Se a gente exercer essa opção, o incremento vai ser de X% no cap rate. Isso seria bastante interessante para a gente conseguir ficar mais tranquilo sobre aquilo que eu falei mais no início do vídeo, sobre essa questão do cap rate e dos juros estarem um pouco próximos, assim, não ter um spreadzinho maior, né? Também seria melhor para o cotista, né? Se tivesse um spread maior, vai ser mais dinheiro no bolso dele. Então, fica esse ponto aí de atenção. Vamos ver se a gestão traz para a gente esses números. Se trouxer, é ótimo, que a gente consegue fazer uma análise mais completa e também de quanto que é o valor dessa possível compra, se já existe algum acordo de valores, e de um cap rate esperado também, né? Para a gente conseguir olhar a operação como um todo. Sobre o vendedor, isso eu peguei no site deles, né? É uma holding que construiu isso aí. Aqui, ele fala MB é uma holding, foco no real estate, Amazônia mais de 17 anos, não é só de curiosidade mesmo, para quem quiser conhecer, o site deles é bastante interessante, tem bastante imóvel na região norte, e às vezes pode ser que essa compra foi só a primeira de várias que virão, né? Então, esse é um ponto interessante, o fundo ter um parceiro desse, caso venha virar um parceiro, né? Acabei a apresentação, deixa eu voltar para mim aqui, para a gente conversar um pouco mais. Então, é isso, eu quis trazer para vocês aí esse primeiro fato relevante, no primeiro vídeo aí do canal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários abaixo o que você achou dessa compra, o que você achou do vídeo, o que pode melhorar, o que você achou diferente. Tá bom, galera? Fico aí feliz de quem chegou a assistir até o final, me aguentou até o final. Não esquece de dar o joinha e de se inscrever. Vamos lá, dar essa força aí no início. Espero que esse seja
o primeiro de muitos vídeos e que a gente tenha aí um contato bacana para comentar sobre os pontos legais da indústria de fundos imobiliários. E a ideia do canal é justamente trazer essa visão um pouco mais técnica, colocar uma lupa e dar algumas opiniões assim sobre as aquisições, o que, como eu falei, o fato relevante poderia ter vindo com alguns outros dados, algumas coisas, para a gente melhorar cada vez mais a indústria como um todo, né? Eu vejo que muitos gestores, eles consideram bastante o que o pessoal fala, então eu espero poder contribuir também. Beleza? Agradeço aí todo mundo que assistiu. Forte abraço e até mais.